Ester. Capítulo 3. Depois destas coisas o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou, pondo-lhe o assento acima dos de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim ordenara o rei a seu respeito. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que transgrides a ordem do rei? E sucedeu que, dizendo-lhe eles isso dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se o procedimento de Mardoqueu seria tolerado, pois ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Mas achou pouco tirar a vida somente a Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Por esse motivo Amã procurou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Amã, para cada dia e para mês, até o do 10º, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que seja destruído, e eu pagarei 10.000 talentos de prata aos encarregados dos negócios do rei, para os recolherem ao tesouro do rei. Então o rei tirou do seu dedo o anel, e o deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, o inimigo dos judeus. E disse o rei a Amã: Essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então foram chamados os secretários do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo, quando Amã ordenou, se escreveu aos sátrapas do rei, e aos governadores que havia sobre todas as províncias, e aos príncipes de todos os povos, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Entearam-se as cartas pelos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem, e fizessem perecer todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e para que lhes saqueassem os bens. Uma cópia do documento havia de ser publicada como decreto em cada província, para que todos os povos estivessem preparados para aquele dia. Os correios saíram às pressas segundo a ordem do rei, e o decreto foi proclamado em Suzã, a capital. Então o rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Obrigado e que Deus abençoe.